Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos um desafio especial que possui 135 perguntas que vão testar os seus conhecimentos gerais sobre as mais diversas áreas, incluindo história, geografia, biologia, esportes e muito mais. O teste está dividido em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil, sendo que cada nível conta com 45 perguntas. Será que você consegue chegar até o fim? As regras são simples. Cada pergunta terá 4 opções de resposta, e você terá apenas 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar com as perguntas do nível fácil. Qual dos seguintes é um animal mamífero? Crocodilo, tubarão, golfinho ou pinguim? A resposta correta é a opção C, golfinho. Qual planeta é conhecido como o planeta vermelho? Vênus, Júpiter, Marte ou Saturno? A resposta correta é a opção C, Marte. Em qual continente fica o Egito? Ásia, África, Europa ou Oriente Médio? A resposta correta é a opção B, África. Qual país tem a maior população do mundo? Índia, Estados Unidos, China ou Rússia? A resposta correta é a opção A, Índia. Qual é o animal terrestre mais pesado do mundo? Hipopótamo, rinoceronte, elefante africano ou girafa? A resposta correta é a opção C, elefante africano. Qual civilização construiu as pirâmides de Gizé? Grega, romana, mesopotâmica ou egípcia? A resposta correta é a opção D, egípcia. Qual é o menor país do mundo? Mônaco, San Marino, Liechtenstein ou Vaticano? A resposta correta é a opção D, Vaticano. Em qual continente está localizada a floresta amazônica? América do Norte, América Central, América do Sul ou África? A resposta correta é a opção C, América do Sul. Qual é a capital da Itália? Milão, Veneza, Nápoles ou Roma? A resposta correta é a opção D, Roma. Em que ano terminou a Segunda Guerra Mundial? 1943, 1944, 1945 ou 1946? A resposta correta é a opção C, 1945. Qual é o maior oceano do mundo? Atlântico, Índico, Ártico ou Pacífico? A resposta correta é a opção D, Pacífico. Qual é o animal mais rápido do mundo? Leão, guepardo, falcão peregrino ou cavalo? A resposta correta é a opção C, falcão peregrino. Quantos planetas existem no Sistema Solar? 7, 8, 9 ou 10? A resposta correta é a opção B, 8. Qual estrela está no centro do nosso Sistema Solar? Sirius, Veja, Polaris ou o Sol? A resposta correta é a opção D, o Sol. Qual é a capital da Tailândia?
Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur ou Jacarta? A resposta correta é a opção B, Bangkok. Quantas cores tem um arco-íris? 5, 6, 7 ou 8? A resposta correta é a opção C, 7. Qual é o nome do planeta mostrado na imagem abaixo? Júpiter, Netuno, Urano ou Saturno? A resposta correta é a opção D, Saturno. Qual é o metal mais abundante na crosta terrestre? Ferro, ouro, alumínio ou cobre? A resposta correta é a opção C, alumínio. Qual é a fórmula química da água? CO2, H2O, U2 ou NaCl? A resposta correta é a opção B, H2O. Em que esporte Michael Jordan se tornou mundialmente famoso? Basquete, tênis, beisebol ou futebol? A resposta correta é a opção A, basquete. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington ou John Adams? A resposta correta é a opção C, George Washington. Em que ano Cristóvão Colombo chegou à América? 1488, 1492, 1500 ou 1510? A resposta correta é a opção B, 1492. Qual é a capital da França? Lyon, Marsella, Paris ou Nice? A resposta correta é a opção C, Paris. Quem pintou a Mona Lisa? Miguel Ângelo, Rafael, Leonardo da Vinci ou Botticelli? A resposta correta é a opção C, Leonardo da Vinci. Qual é o continente mais frio do mundo? Ártico, Europa, Antártida ou América do Sul? A resposta correta é a opção C, Antártida. Qual instrumento musical tem 88 teclas? Órgão, piano, acordeão ou harpa? A resposta correta é a opção B, piano. Qual esporte é jogado no torneio de Wimbledon? Futebol, golfe, tênis ou cricket? A resposta correta é a opção C, tênis. Qual é o estado natural da água a 100 graus Celsius ao nível do mar? Sólido, líquido, gasoso ou plasma? A resposta correta é a opção C, gasoso. Qual é o elemento químico representado pela letra O? Ouro, ósmio, oxigênio ou óxido? A resposta correta é a opção C, oxigênio. Qual país é o maior produtor de café do mundo? Colômbia, Etiópia, Vietnã ou Brasil? A resposta correta é a opção D, Brasil. Em que país foi criado o futebol moderno? Brasil, Argentina, Alemanha ou Inglaterra?
A resposta correta é a opção D, Inglaterra. Qual é o idioma mais falado no mundo considerando o número total de falantes? Espanhol, inglês, mandarim ou hindi? A resposta correta é a opção B, inglês. Qual cor se forma ao misturar amarelo e azul? Laranja, roxo, verde ou marrom? A resposta correta é a opção C, verde. Em que país nasceu Albert Einstein? Estados Unidos, Suíça, Áustria ou Alemanha? A resposta correta é a opção D, Alemanha. Qual invenção é atribuída a Johann Gutenberg? Telefone, imprensa de tipos móveis, rádio ou lâmpada? A resposta correta é a opção B, imprensa de tipos móveis. Qual planeta é o mais próximo do Sol? Vênus, Terra, Marte ou Mercúrio? A resposta correta é a opção D, Mercúrio. Quantos lados tem um hexágono? 4, 5, 6 ou 7? A resposta correta é a opção C, 6. Quantas semanas tem um ano? 48, 50, 52 ou 54? A resposta correta é a opção C, 52. Como se chama o osso da coxa? Tíbia, fíbula, fêmur ou rádio? A resposta correta é a opção C, fêmur. Qual é a língua oficial do Brasil? Espanhol, inglês, português ou francês? A resposta correta é a opção C, português. Qual desses animais é um réptil? Sapo, salamandra, iguana ou lagosta? A resposta correta é a opção C, iguana. O que os pulmões fazem no corpo humano? Bombeiam sangue, filtram toxinas, realizam trocas gasosas ou produzem bile? A resposta correta é a opção C, realizam trocas gasosas. Como se chama o processo pelo qual as plantas transformam a energia solar em energia química? Respiração celular, fermentação, fotossíntese ou evaporação? A resposta correta é a opção C, fotossíntese. Qual desses animais é um inseto? Aranha, escorpião, formiga ou caranguejo? A resposta correta é a opção C, formiga. Quantos minutos tem uma hora? 30, 45, 60 ou 90? A resposta correta é a opção C, 60. Parabéns, você concluiu o nível fácil. Espero que tenha ido bem até aqui, mas não relaxe ainda, porque agora o desafio vai ficar muito mais interessante. É hora de subir o nível. Prepare-se, porque as próximas 45 perguntas do nível médio vão exigir muito mais da sua memória e do seu raciocínio. Você está pronto? Vamos começar. Qual é a capital da Austrália? Sydney, Melbourne, Brisbane ou Canberra? A resposta correta é a opção D, Canberra.
Quem foi o principal líder da Revolução Cubana? Che Guevara, Raul Castro, Fidel Castro ou Camilo Cienfuegos? A resposta correta é a opção C, Fidel Castro. Em qual país está localizado o Monte Kilimanjaro? Quênia, Etiópia, Tanzânia ou Uganda? A resposta correta é a opção C, Tanzânia. O que estuda a sismologia? Oceanos, terremotos e vibrações terrestres, ecossistemas marinhos ou clima? A resposta correta é a opção B, terremotos e vibrações terrestres. Qual é o maior deserto frio do mundo? Ártico, Gobi, Antártida ou Patagônia? A resposta correta é a opção C, Antártida. Em que ano Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço? 1957, 1959, 1961 ou 1963? A resposta correta é a opção C, 1961. Qual imperador francês foi derrotado na Batalha de Waterloo? Luís XIV, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte ou Luís XVI? A resposta correta é a opção C, Napoleão Bonaparte. Qual órgão produz insulina no corpo humano? Fígado, estômago, pâncreas ou rim? A resposta correta é a opção C, pâncreas. Qual é a cidade mais populosa da América do Sul? Buenos Aires, Lima, São Paulo ou Bogotá? A resposta correta é a opção C, São Paulo. Qual cientista formulou a teoria da relatividade geral? Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein ou Max Planck? A resposta correta é a opção C, Albert Einstein. Qual foi o primeiro país a orbitar um satélite artificial ao redor da Terra? Estados Unidos, Alemanha, União Soviética ou China? A resposta correta é a opção C, União Soviética. Em que século ocorreu a Revolução Francesa? 16, 17, 18 ou 19? A resposta correta é a opção C, 18. Qual é o país que faz fronteira terrestre com o maior número de países no mundo? Brasil, Estados Unidos, China ou Alemanha? A resposta correta é a opção C, China. Como é chamado o processo de transformação da lagarta em borboleta? Hibernação, metamorfose, mitose ou simbiose? A resposta correta é a opção B, metamorfose. Qual país possui o maior número de lagos de água doce no mundo? Rússia, Brasil, Estados Unidos ou Canadá? A resposta correta é a opção D, Canadá. Qual continente possui o maior número de países soberanos reconhecidos pela ONU? Europa, Ásia, África ou América do Sul? A resposta correta é a opção C, África. Qual foi o primeiro ser humano a pisar na superfície da Lua? Yuri Gagarin, Buzz Aldrin, Neil Armstrong ou John Glenn?
A resposta correta é a opção C, Neil Armstrong. Qual país foi pioneiro na Revolução Industrial? França, Alemanha, Estados Unidos ou Inglaterra? A resposta correta é a opção D, Inglaterra. Em qual oceano está localizada a Islândia? Pacífico, Índico, Atlântico ou Ártico? A resposta correta é a opção C, Atlântico. Qual civilização criou a escrita cuneiforme? Egípcia, fenícia, suméria ou grega? A resposta correta é a opção C, Suméria. Em qual país fica o Monte Everest? Índia, China, Nepal ou Butão? A resposta correta é a opção C, Nepal. Quantos cromossomos tem uma célula humana normal? 23, 44, 46 ou 48? A resposta correta é a opção C, 46. Qual é a partícula subatômica que possui carga elétrica negativa? Próton, nêutron, elétron ou fóton? A resposta correta é a opção C, elétron. Aproximadamente, qual é a velocidade da luz no vácuo? 100.000 km por segundo, 300.000 km por segundo, 500.000 km por segundo ou 1 milhão de km por segundo? A resposta correta é a opção B, 300.000 km por segundo. Qual é o nome do ácido presente no estômago humano? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico ou ácido acético? A resposta correta é a opção C, ácido clorídrico. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Saturno, Netuno, Urano ou Júpiter? A resposta correta é a opção D, Júpiter. Qual é o maior arquipélago do mundo? Filipinas, Japão, Indonésia ou Maldivas? A resposta correta é a opção C, Indonésia. Em que ano foi fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU? 1943, 1945, 1948 ou 1950? A resposta correta é a opção B, 1945. Qual é o símbolo químico do ouro? Gol, Ag, Or ou Al? A resposta correta é a opção D, Al. Qual gás é mais abundante na atmosfera terrestre? Oxigênio, argônio, dióxido de carbono ou nitrogênio? A resposta correta é a opção D, nitrogênio. Quem escreveu a obra Dom Quixote? Luís de Camões, Miguel de Cervantes, Shakespeare ou Dante Alighieri? A resposta correta é a opção B, Miguel de Cervantes. Em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2010? Argentina, África do Sul, Alemanha ou Brasil? A resposta correta é a opção B, África do Sul. Qual escritor britânico criou o detetive Sherlock Holmes? Agatha Christie, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle ou Herbert George Wells?
A resposta correta é a opção C, Arthur Conan Doyle. Qual país sediou os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em 1924? Noruega, Suécia, França ou Suíça? A resposta correta é a opção C, França. Qual é o nome da moeda oficial do Japão? Yuan, Yen, Won ou Ba? A resposta correta é a opção B, Yen. Qual dos seguintes países não faz parte da União Europeia? Polônia, Hungria, Noruega ou Grécia? A resposta correta é a opção C, Noruega. Qual escritora britânica criou o personagem Harry Potter? Agatha Christie, John Ronald Reuel Tolkien, Joanne Kathleen Rowling ou Clive Staples Lewis? A resposta correta é a opção C, Joanne Kathleen Rowling. Quantos estados tem os Estados Unidos? 48, 49, 50 ou 52? A resposta correta é a opção C, 50. Qual é a capital do Canadá? Toronto, Vancouver, Montreal ou Ottawa? A resposta correta é a opção D, Ottawa. Como é chamada a arte japonesa de dobrar papel para criar pequenas esculturas? Ikebana, bonsai, origami ou caligrafia? A resposta correta é a opção C, origami. Qual é o nome científico do ser humano? Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens ou Homo habilis? A resposta correta é a opção C, Homo sapiens. Quantos ossos compõem o crânio de um ser humano adulto? 14, 22, 28 ou 34? A resposta correta é a opção B, 22. Qual é o nome do fenômeno em que a Lua entra na sombra da Terra? Eclipse solar, eclipse lunar, solstício ou equinócio? A resposta correta é a opção B, eclipse lunar. Em que cidade fica o Museu do Louvre? Londres, Berlim, Paris ou Madrid? A resposta correta é a opção C, Paris. Como é chamado o processo pelo qual os seres vivos obtêm energia dos alimentos? Fotossíntese, respiração celular, fermentação ou osmose? A resposta correta é a opção B, respiração celular. Parabéns, você concluiu o nível médio. Se chegou até aqui, já provou que o seu conhecimento está acima da média. Agora começa o verdadeiro desafio. As próximas 45 perguntas do nível difícil foram pensadas para testar as mentes mais preparadas. Poucas pessoas conseguem passar por esta fase sem errar. Será que você é uma delas? Respire fundo. Vamos começar. A qual país pertence a bandeira mostrada abaixo? Botswana, Zâmbia, Namíbia ou Zimbábue? A resposta correta é a opção C, Namíbia. Qual é o nome da camada mais interna da Terra? Manto, crosta, núcleo interno ou astenosfera? A resposta correta é a opção C, núcleo interno. O que mede o número de Mach?
temperatura extrema, velocidade relativa ao som, pressão atmosférica, ou intensidade de terremotos? A resposta correta é a opção B, velocidade relativa ao som. Qual foi o nome da operação militar aliada que marcou o dia D, em junho de 1944? Operação Overlord, Operação Barbarossa, Operação Market Garden, ou Operação Torch? A resposta correta é a opção A, Operação Overlord. Qual foi o tratado que oficializou o fim da Primeira Guerra Mundial? Tratado de Versalhes, Tratado de Paris, Tratado de Berlim, ou Tratado de Utrecht? A resposta correta é a opção A, Tratado de Versalhes. Qual compositor ficou surdo na segunda metade de sua vida e mesmo assim compôs grandes obras? Mozart, Bach, Beethoven, ou Vivaldi? A resposta correta é a opção C, Beethoven. Qual imperador romano ordenou a primeira grande perseguição oficial aos cristãos? Nero, Diocleciano, Décio, ou Trajano? A resposta correta é a opção A, Nero. Quantos ossos compõem a coluna vertebral de um ser humano adulto? 24, 26, 33 ou 36? A resposta correta é a opção C, 33. Qual partícula é responsável pela força nuclear fraca? Gluon, bóson W e Z, fóton, ou pion? A resposta correta é a opção B, bóson W e Z. Como é chamado o processo pelo qual isótopos instáveis emitem radiação de forma espontânea? Fissão nuclear, fusão nuclear, radioatividade, ou decaimento beta? A resposta correta é a opção C, radioatividade. Como é chamado o processo de divisão celular que produz gametas? Mitose, meiose, citocinese, ou apoptose? A resposta correta é a opção B, meiose. Qual é o nome da região do cérebro responsável pelo equilíbrio e coordenação motora? Cerebelo, hipocampo, amígdala, ou córtex pré-frontal? A resposta correta é a opção A, cerebelo. Como é chamado o fenômeno em que a luz muda de direção ao passar de um meio para outro? Reflexão, difração, refração, ou interferência? A resposta correta é a opção C, refração. Qual é o nome da região de um buraco negro além da qual nada pode escapar? Singularidade, horizonte de eventos, ponto de Schwarzschild, ou raio de Planck? A resposta correta é a opção B, horizonte de eventos. Em qual batalha Napoleão foi definitivamente derrotado em 1815? Batalha de Leipzig, Batalha de Austerlitz, Batalha de Waterloo, ou Batalha de Borodino? A resposta correta é a opção C, Batalha de Waterloo. Qual é o nome da teoria que descreve as forças fundamentais entre quarks? Eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica, teoria das cordas, ou modelo padrão completo? A resposta correta é a opção B, cromodinâmica quântica. Qual é o nome do campo científico que estuda a origem e evolução do universo?
Astrofísica, cosmologia, astronomia ou astroquímica? A resposta correta é a opção B, cosmologia. Qual é o nome da estrutura que transmite impulsos elétricos entre neurônios? Axonil, dendrito, sinapse ou bainha de mielina? A resposta correta é a opção C, sinapse. Qual é a distância média entre a Terra e o Sol, medida em unidades astronômicas? 0,5 unidade astronômica, 1 unidade astronômica, 2 unidade astronômica, ou 1,5 unidade astronômica? A resposta correta é a opção B, 1 unidade astronômica. Quem escreveu a obra filosófica chamada Crítica da Razão Pura? Hegel, Descartes, Kant ou Schopenhauer? A resposta correta é a opção C, Kant. Qual é o nome do modelo atômico que descreve os elétrons como nuvens de probabilidade? Modelo de Bohr, modelo de Rutherford, modelo quântico mecânico ou modelo de Thomson? A resposta correta é a opção C, modelo quântico mecânico. Como é chamado o processo de formação das rochas ígneas? Metamorfismo, sedimentação, cristalização magmática ou erosão? A resposta correta é a opção C, cristalização magmática. Qual é o nome da menor unidade de informação genética hereditária? Alelo, gene, cromossomo ou nucleotídeo? A resposta correta é a opção B, gene. Em que ano foi assinado o Tratado de Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 Anos? 1618, 1648, 1688 ou 1715? A resposta correta é a opção B, 1648. Qual foi a primeira Constituição escrita da Europa moderna, aprovada em maio de 1791? Constituição Americana, Magna Carta, Constituição Francesa ou Constituição Polonesa? A resposta correta é a opção D, Constituição Polonesa. Quantos pares de nervos cranianos existem no ser humano? 10, 12, 14 ou 16? A resposta correta é a opção B, 12. Em que ano ocorreu a restauração Meiji no Japão? 1853, 1868, 1889 ou 1905? A resposta correta é a opção B, 1868. Qual civilização pré-colombiana construiu a cidade de Tenochtitlán? Inca, Maia, Olmeca ou Azteca? A resposta correta é a opção D, Azteca. Qual elemento químico tem o maior número atômico entre os naturalmente encontrados na Terra? Plutônio, cúrio, urânio ou rádio? A resposta correta é a opção C, urânio. Quem foi o fundador do Império Maurya na Índia? Asoka, Chandragupta Maurya, Bimbisara ou Harsha? A resposta correta é a opção B, Chandragupta Maurya. O que é a constante de Avogadro? Número de partículas em um mol de substância, velocidade da luz no vácuo, carga do elétron ou constante gravitacional?
A resposta correta é a opção A. Número de partículas em um mol de substância. Qual filósofo grego foi mestre de Alexandre o Grande? Sócrates, Platão, Aristóteles ou Tales de Mileto? A resposta correta é a opção C, Aristóteles. Qual é o nome do fenômeno pelo qual certos materiais perdem resistência elétrica a temperaturas extremamente baixas? Efeito Meissner, supercondutividade, efeito Hall ou resistência nula? A resposta correta é a opção B, supercondutividade. Qual é o nome do satélite natural de Marte que está mais próximo do planeta? Deimos, Phobos, Caronte ou Titã? A resposta correta é a opção B, Phobos. Qual escritor russo escreveu a obra Guerra e Paz? Dostoiévski, Turgueniev, Gogol ou Tolstói? A resposta correta é a opção D, Tolstói. Em que idioma Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia? Latim, italiano toscano medieval, provençal ou francês antigo? A resposta correta é a opção B, italiano toscano medieval. Qual lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída? Lei zero, primeira lei, segunda lei ou terceira lei? A resposta correta é a opção B, primeira lei. Qual é o nome do teorema matemático que afirma que todo número par maior que 2 é a soma de dois primos? Conjectura de Riemann, conjectura de Goldachat, teorema de Fermat ou teorema de Euclides? A resposta correta é a opção B, conjectura de Goldachat. Qual pintor espanhol foi cofundador do cubismo junto com Jorge Braque? Salvador Dalí, João Miró, Pablo Picasso ou Francisco Goya? A resposta correta é a opção C, Pablo Picasso. Quem foi o primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, concedido em 1901? Nelson Mandela, Henry Dunant, Woodrow Wilson ou Albert Schweitzer? A resposta correta é a opção B, Henry Dunant. Qual é o nome do plasma que compõe cerca de 68% da energia do universo, causando sua expansão acelerada? Matéria escura, energia escura, antimatéria ou neutrinos? A resposta correta é a opção B, energia escura. Qual é o nome da lei física que descreve a relação entre pressão, volume e temperatura de um gás ideal? Lei de Boyle, Lei de Charles, Lei dos gases ideais ou Lei de Dalton? A resposta correta é a opção C, Lei dos gases ideais. Quem foi o criador da teoria da evolução das espécies por seleção natural? Jean-Baptiste Lamarck, Alfred Russel Wallace, Charles Darwin ou Thomas Huxley? A resposta correta é a opção C, Charles Darwin. Qual é o nome do evento astronômico que marca o dia mais longo do ano? Eclipse solar, equinócio, solstício de verão ou lua cheia? A resposta correta é a opção C, solstício de verão. Como é chamado o processo pelo qual as plantas liberam vapor de água pelas folhas? Osmose, transpiração, evaporação ou gutação? A resposta correta é a opção B, transpiração.
Parabéns, você chegou até o fim. Agora queremos saber: quantas perguntas você acertou? Deixe a sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, mas ainda vem muita coisa boa por aí. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.